Por quê? Porque os primeiros 4 dias foram molezinha, né? Molezinha demais. Molezinha demais, né? A gente falou de princípio, a gente contou umas histórias e tal, e muito poderosas, incríveis, mas hoje a gente vai começar a separar a audiência aqui do desafio, né? Porque tem aquela galera que vai começar a olhar para o conteúdo mais técnico e vai falar: agora começou a ficar muito complicado, né? E obviamente eu vou tentar fazer isso da forma mais sutil, mais leve possível, mas é natural que algumas pessoas desistam no meio do caminho, né? Sugestão: tá afim mesmo de evoluir, de fazer uma parada diferente? Pô, não assiste essa live da cama. Quiser assistir a live da cama? Tá bom, vai evoluir, tem coisa muito bacana. Se você quiser assistir sentado, anotando, vai ser muito melhor para você. Tenho certeza absoluta disso, né? Imagina uma sala de aula, né? Um evento. Você assiste sentado, né? Você não assiste deitado. Tem um motivo para isso, né? Assistir deitado dá sono, né? Então, sugestão: pega o papel, pega a caneta, pega um computador, anota. Vai ser muito importante, tá bom? Estou aqui com a K. Bom dia, amor. Bom dia. Estou aqui com a meliância completa. Sir Chipito, Sir Tarantas. Tem umas paradas, olha só que legal. Não vou fazer um super mistério, mas aqui, olha que legal isso aqui. Ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar uma parada que está aqui. Ao longo dos próximos dias eu vou te mostrar uma parada que está... Ai, não, tá longe aqui lá, não vou conseguir pegar. Depois eu mostro. E é isso aí. Vamos nessa? Pessoal, primeiros 4 dias a gente falou um pouco sobre a história e os princípios vikings, ok? E nórdicos, né? Mais do que vikings, nórdicos. Isso daqui claramente ajudou muitos de vocês a moldarem um pouco, né, o pensamento, a filosofia, princípios que envolvem prosperidade, negócio, dinheiros, conquista, vitória, sucesso, né, e várias outras coisas. Hoje a gente quebra esse primeiro ciclo de princípios que serve como base e a gente entra nas ferramentas, tá? Frase do dia tem? Tem frase do dia. Tem frase do dia, tá? Mas eu vou deixar para falar a frase do dia daqui a pouco, quando for conveniente ali dentro do conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Peço o seguinte. Peço a compreensão de vocês, porque hoje, por mais que a gente tenha algumas histórias, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, e é o que tende a acontecer ao longo dos próximos dias. A gente vai aprofundando cada vez mais, ok? Então vamos lá. A gente vai falar hoje de investimentos, ok? A gente vai falar de investimentos. Mas pensa assim, pra gente, já que a gente está num desafio sobre prosperidade nórdica, vamos começar falando um pouquinho sobre um aspecto dos vikings que é muito importante para os investimentos, tá? Os vikings, eles são conquistadores natos. Eles são conquistadores. Só que a região da Escandinávia, que é onde os primeiros vikings, né, a maior parte dos primeiros vikings ficava, era cheia de mar em volta. Então pensa, a Escandinávia ela era cheia de mar em volta. E se ela era cheia de mar em volta, como que como que os vikings conseguiriam ser grandes conquistadores? Era muito difícil você conquistar de fato, porque tinha muito mar, e era uma época em que a navegação ainda não era tão desenvolvida. Ainda não era tão desenvolvida quanto é hoje, né? Hoje não existe mais medo, né, de você navegar e etc. Antigamente existia muito medo. E antigamente não tinha uma cultura ainda de navegação, tá? E na região da Escandinávia, né, e próximo ali, existiam muitos fiordes. O que são os fiordes, né? Os fiordes, eles são o seguinte: se você assistiu qualquer série viking, qualquer coisa assim, geralmente você vê um monte de montanha, né? Sabe? Você vê um monte de montanha e aí geralmente você tem uma entradinha assim, que vem do mar, que é muito pequena. Montanhas, entrada pequena. Isso aqui geralmente faz a água ela ficar rasa, né? Você faz uma água ficar rasa. E aí qual que é o problema? Quando
a água ela é rasa, se você coloca um barco muito grande, né, para você atracar ali, digamos assim, numa cidade ou uma vila, alguma coisa, cara, você vai ter que parar muito longe da terra. Então, você parar muito longe da terra, você precisa nadar um tempão para você chegar ali, né? Pensa assim, ó, navio, né? Não sei quem já andou de navio aqui, fez alguma viagem de navio. Olha onde os navios param, é muito longe, né? De fato, da costa ali, é muito longe, né? Então, os vikings, eles desenvolveram, né, depois de ficarem presos várias vezes nas rochas, presos na terra, eles desenvolveram uma tecnologia, digamos assim, nova. Né? A tecnologia nova era um barco viking chamado de Drakkar. O Drakkar, ele é aquele, sabe aquele barco viking que você enxerga que ele é um barco mais longo e aí ele tem na ponta dele a cabeça de um dragão, né? E aí tem uma vela em cima, né? Você tem o pessoal que rema aqui do lado e tal. Isso é um Drakkar, tá? E o Drakkar, ele tinha uma tecnologia diferente, digamos assim, né? Por como ele era construído. Então ele era menor que os barcos tradicionais, mas eles eram preparados para poder ir no rasinho também. Né? Até que assiste o Vikings, né? O Flock, né, constrói vários desses barcos, né? E então o Drakkar ele foi utilizado para que os Vikings eles pudessem começar a dominar todos os países em volta. Então os Vikings eram conquistadores. Eles precisaram do Drakkar para conquistar os países ao redor com consistência. Beleza? Essa é a primeira mensagem que eu quero passar para vocês. Ok. Agora, quando a gente fala de investimentos, tá? Quando a gente fala de investimentos, o que a gente quer? A gente quer ser capaz de navegar em alto mar e a gente quer ser capaz de conseguir navegar também quando a gente está no mar rasinho. Ou seja, a gente não quer ser o melhor navegador em alto mar. A gente não quer ser o melhor navegador só no rasinho. A gente quer conseguir navegar em todas as situações. Tá bom? Então o que a gente precisa é disso. E aí, eu prometi para vocês ontem que eu ia trazer um novo conceito da arca. Quem aqui sabe o que é a arca? Quem já ouviu falando sobre a arca? Comenta aqui para eu fazer esse filtro. E quem não sabe, nunca viu eu falando sobre a arca, ou não sabe o que é, comenta aqui, puta, nunca ouvi, não sei, é a primeira vez que eu vou ouvir. Comenta isso daí, por favor. Porque aí eu vou te mostrar qual é o conceito novo da arca. Deixa eu até expandir os comentários aqui para eu ver. Ó, o Dias Gustavo, eu, Ale Família, eu, Vitor Matheus, eu sei, o João Miranda, eu sei, o Eric sabe, o Perrucho, ó, 25, 25, 25, beleza? Então, olha só, muitos de vocês já ouviram falar sobre a arca, ó, o Oliver, eu uso a metodologia da arca para investir, eu sei, já uso, ó, tem o André Sarandini, não sei, beleza. Deixa eu explicar para vocês o que é a arca antiga rapidamente, muito rapidamente, e aí eu vou trazer o conceito novo da arca, que vai facilitar, né, a cabeça de vocês para vocês investirem. Eu vejo que muitas pessoas quando começam a investir cometem um grande erro. Né? As pessoas elas querem ficar ricas rápido. O erro é querer ficar rico rápido? Não. O erro é investir com a possibilidade de ficar rico rápido. Porque querer ficar rico rápido é natural, né? Todos queremos. Se você começa a investir, você fala, eu quero ficar rico. Se você começa a estudar, você fala, eu quero ficar logo, quero saber logo sobre os conteúdos, né? Eu quero saber logo, quero terminar o livro logo, né? Mas na prática, não é assim, né? Tudo leva tempo. E aí o que acontece? Quando as pessoas começam a investir, elas cometem o mesmo erro que eu cometi. Quando eu comecei a investir, eu peguei todo o meu dinheiro, coloquei em ações. Quando eu coloquei em ações, eu perdi tudo. Por quê? Porque o mercado de ações é ruim? Não, o mercado de ações é incrível, mas eu fiz cagada. Eu fui ganancioso, né? Entrei num mercado muito complexo de opções, sem saber o que eu estava fazendo. Eu perdi dinheiro. Tá? Para mim, como que a gente tem que imaginar investimento? Imaginar investimento para mim é o seguinte. Imagina que você
tem uma semente, né? Você pega essa semente, você planta essa semente no solo. Quando você planta essa semente no solo, com o tempo, você vai ter uma árvore. E vai demorar muito para você ter uma árvore. Demora muito para você ter a sua primeira árvore. Quando essa árvore cresce, o que acontece? Com o tempo, essa árvore vai começar a ter alguns frutos ali nela. Esses frutos, eles vão cair no chão, não é? E aí o que acontece? Você tira a semente desses frutos e você planta de novo no solo. Então agora você tem aquela árvore que dá frutos de estação em estação e você tem as novas sementes que você plantou que vão demorar para gerarem novas árvores, mas que daqui a algum tempo, de tempo em tempo, eles vão dar mais frutos. E aí você pega esse fruto, tira a semente, bota no solo e vai demorar para construir outras árvores. E com o tempo você tem as árvores antigas derrubando frutos e você tem árvores novas sendo plantadas. Você começa com uma árvore, daqui a pouco você tem duas, daqui a pouco você tem 4 árvores, daqui a pouco você tem 10 árvores, daqui a pouco você tem 20, daqui a pouco você tem 50 árvores, daqui a pouco você tem 100 árvores, daqui a pouco você tem uma floresta, né? E daqui a pouco você tem uma floresta ultra produtiva, gerando fruto todo dia. E você tem todo dia frutos sendo replantados. Então, para mim, é a mesma coisa. Mas você planta dinheiro, né? É a semente do dinheiro. Então você investe em ativos que vão te dar dinheiro, né? E aí, o que a gente aprende? Que quando a gente começa a investir, se eu coloco tudo numa única coisa, eu posso ganhar muito dinheiro, mas eu posso perder muito dinheiro também, tá? E o que a maioria das pessoas fazem? Elas investem em alguma coisa, então olha o que acontece. Ô Meliância, para! Muito engraçado ele correndo. Por quê? Porque ele tá igual o motor do motor. Meu, tá fogo. Esses daí liga às 5 da manhã, acelera. Olha o Carlos na área aí. Então, o que acontece? Você investe numa única coisa, você vai ganhar dinheiro. Mas quando você perde, você pode quebrar. Porque você tem todo o seu dinheiro num único lugar, né? Oh, meu Deus! Oh, amor, dá uma ajuda aí. Caramba! Então, com o passar do tempo, eu comecei a entender que eu precisava criar um método para investir. Por que um método? Porque existem momentos que o mercado vai te testar. Existem momentos muito difíceis de você navegar sozinho, né? Então pensa assim, ó, é muito fácil você agora nesse ambiente falar, não, vamos ser pessoas boas, vamos fazer o bem, vamos fazer o que é certo. É muito fácil você falar isso agora, nesse momento. Amor, não tá dando não? Gente, vamos parar. Amor, pega no colo esse semelhante, por favor. Meu, tá um pega do caceta aqui, meu. Chip, vem cá. Ô, louco. Ô, Chip, você tá que tá, hein? Desculpa, galera, vamos lá. Então, imagina que é muito fácil você ser uma pessoa boa quando você está feliz. É muito mais fácil você ser uma pessoa do bem e gentil quando você é rico financeiramente, né? O difícil é no processo. É sempre no processo que é difícil. E se você não tiver um método, vai ser muito difícil você navegar pelo processo. Pensa assim, uma vez teve uma pessoa que brigou com a gente, né? Uma pessoa próxima que brigou com a gente. E aí eu e a Kai, a gente olhou e falou, caraca, como que essa pessoa brigou com a gente assim? Nunca vi um negócio desse, né? E aí eu descobri que essa era a pessoa de verdade. Então, pega essa mensagem para você. Você só vai conhecer alguém de verdade não pelo maior tempo que você passa com essa pessoa, mas pelo menor tempo, pelo 1% da vida dessa pessoa que você vai conhecê-la. É um momento de estresse. Você trabalha com a pessoa, passa 12 horas do lado dela, você acha que conhece a pessoa? Você não conhece a pessoa. Você vai conhecer essa pessoa quando essa pessoa ela for demitida. Você vai conhecer essa pessoa quando ela tiver uma briga no relacionamento, quando alguém da família dela morrer, quando ela tiver uma briga muito forte, quando tiver um desentendimento, quando ela for testada de verdade. Então não acho que você conhece a pessoa por estar muito próxima dela. Você vai conhecer a pessoa pela exceção, é pelo 1% da pessoa. É isso que define que ela é. Porque é muito fácil você
tá aqui e fala, não, gente, vamos trabalhar direitinho, é muito fácil. E nos investimentos é muito fácil também você ser um ótimo investidor quando a bolsa está subindo. Não é? Então, quando o Bitcoin está subindo, puta, é muito fácil você ser um investidor de Bitcoin, né? Então, tem muita gente investindo em Bitcoin hoje, ganhando muito dinheiro, e é muito fácil você ser um investidor em Bitcoin, por exemplo, quando ele não para de subir. O difícil no tempo, é você com 40 anos, né, tendo investido 20 anos da sua vida e tendo sido consistente ao longo de 20 anos. É isso que é difícil. Né? Só que ao longo desse período, somos seres humanos. A gente vai ficar emocional. Então, como a gente vai ficar emocional muitas vezes, a gente precisa de um método. Porque a gente não tiver um método, cara, a gente vai ter que pensar. E se a gente tiver que pensar, a gente vai ser refém dos nossos próprios vieses. Né? Então, eu já falei várias vezes sobre vieses aqui. Um dos vieses mais famosos, o viés da confirmação. Né? O que é o viés da confirmação? É o viés em que, poxa, se eu acho que isso daqui vai dar certo, logo eu só ouço pessoas que concordam comigo. Né? E, às vezes, eu acho que eu estou sendo racional ao fazer isso, mas estou sendo emocional. Então, as emoções, elas vão te dominar. Elas com certeza vão te dominar. Faz parte disso. É impossível você controlar suas emoções 100% do tempo. 100% do tempo. E eu vou te falar, eu conheço muita gente, digamos assim, referência em controle emocional. E na vida real, existem muitos momentos que realmente é difícil você controlar. É muito difícil. Né? É muito difícil você segurar, às vezes, o excesso de felicidade ou a depressão profunda que você sofre. É muito difícil. Então é por isso que a gente precisa de um método. Ok? Aliás, deixa eu só, falando de método, tem uma passagem que me marcou, que foi um dia que a gente tinha lançado uma mentoria. A mentoria foi o 777, né? Acho que foi final do ano passado. E aí a gente fez uma brincadeira presencial, a gente chamou 7 primos para passarem 7 dias com a gente. E aí tínhamos lá 7 primos, 7 dias estudando com a gente, no final de 7 dias ia dar R$7.000 para cada um, né? E aí uma das pessoas que a gente convidou para vir lá ensinar a galera foi o Bruno Perini. Né? A gente convidou o Guilherme Benchimol, Flávio Augusto, CFO da XP, cara, você achou um monte de bilionário investidor. E uma das pessoas que a gente chamou foi o Bruno Perini. Aí o Bruno Perini chegou para a galera e falou assim, ó, pessoal, tá vendo essa lousa aqui, ó? Vamos escrever aqui, acho que eram 30 números, né? De 1 a 30. Agora você fala uma palavra, aí a pessoa falou cachorro, aí ele, cachorro. Aí outra, fala uma palavra, paisagem, paisagem. Ele construiu 30 palavras. Aí ele falou assim, gente, é o seguinte, eu vou virar aqui para a lousa. Olha que loucura isso. Vou virar para a lousa, eu vou olhar para a lousa durante 2 minutos. 2 minutos, eu vou ficar olhando para a lousa 2 minutos. Depois eu vou virar para vocês e vocês me perguntam qualquer número, eu vou te dizer qual palavra está escrita lá. Aí eu olhei e falei, não é possível, ele ia fazer uma mágica aqui. Aí ele virou, ficou 2 minutos olhando para a lousa assim, ó. 2 minutos, cronometrado. Deu 2 minutos, ele virou para a galera, aí a galera começou. Número 1, 7, 22, não sei o que lá, e ele acertou todas as palavras. A gente falou, como que você conseguiu fazer isso? Aí ele falou, método. Existe um método para você decorar. Ele usou um método para decorar e decorou tudo isso, né? Qual foi o método que ele usou? Puta, não sei explicar, amor. Palácio Mas foi por associação e tal. Palácio da mente, talvez. Não sei. Foi um método. Depois eu vou perguntar para ele. Porque me chocou, sabe? E ele falou, é por isso que é importante ter um método. E eu vou te entregar o meu método aqui. O meu método primeiro antigo e depois atualizado. Meu método antigo e que funciona. Tá? Eu construí a arca. Tá? A arca ela veio do conceito de quando a gente estava estudando a Bíblia. Né? Porque a arca, obviamente, remete à arca de Noé. Né? A arca de Noé é o conceito de, tinha um grande dilúvio vindo no mundo. Né? Tinha um grande dilúvio vindo no mundo. E aí Noé construiu a arca e a arca permitiu que ele sobrevivesse ao longo do grande dilúvio. Ele construiu uma arca. Eu não vou me aprofundar muito na história. Mas como que a gente constrói então uma arca nos investimentos? Porque o objetivo é eu ter uma arca que me permita navegar por mares agitados, né?
E no mercado financeiro é muito importante você sobreviver às crises. O pessoal ele se anima muito quando o mercado está subindo, né? Mas não é aqui que o grande investidor se destaca. O investidor se destaca quando o mercado está caindo. O investidor se destaca quando o mercado não está fácil para ninguém. É aqui que, né, que o marinheiro, por exemplo, é aqui que o piloto, é aqui que o líder, ele faz a diferença. É um momento difícil, né? E a Arca serve para isso. Como que eu construí a minha Arca no mundo dos investimentos? A minha Arca foi construída assim, ó. Bom, o que deixa as pessoas ricas, de fato? Negócios, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas o Thiago ele fala que você vai ficar rico investindo. Não, cara, o que fica rico é negócio, tá bom? Então, os negócios são o que enriqueceram todas as pessoas na humanidade, tá? Então, pensa que se você pegar a lista da Forbes, pegar do ranking 1 até o 10, do 10 até o 100, do 100 até o 1000, talvez até o 10.000, todos, sem exceção, ou têm negócios ou investiram em negócios, beleza? Então, eu preciso ter investimentos em ações aqui, ok? Então, ARCA é um acrônimo de, primeiro, ações e negócios. Então, eu tenho um pouquinho em ações e negócios, beleza? Por quê? Porque, cara, é o que vai multiplicar o capital. Se eu tivesse um time, ações e negócios seria o atacante, é quem vai marcar gol. É a duplinha lá, é o Neymar e o Messi, né? É a duplinha, são os atacantes aqui, é o que vai multiplicar, tá? O Júlio César falou, o que enriquece é vendas. Beleza. O que enriquece é vendas, né? E a empresa precisa fazer o quê para crescer? Vender. Então dá na mesma. Quando você compra ações de uma empresa, você se expõe ao time de vendas da empresa. Você se expõe à máquina de vendas da empresa. Concordo com você, empresa que não vende quebra. Beleza. Aí, se você tem um atacante aqui, o que você precisa? Você precisa da defesa, né? Qual que é a defesa? Renda fixa. Então você tem aqui 25% em ações, 25% em renda fixa, certo? Aí o primo falou aqui, ó, primo, você já investiu operando day trade? Aliás, só para deixar claro, eu vejo muita gente falando assim, você já operou day trader? Não existe você já operou day trader. Day trader é a pessoa que faz day trade, entendeu? A pessoa que opera o Isso, day trader é a pessoa que opera, né? Eu já operei day trade por alguns anos na minha vida, né? Já fiz day trade quando eu era assessor de investimentos, ganhei dinheiro, mas eu percebi que não era muito escalável para mim, tá? Então eu tenho aqui ações e negócios. Aqui do outro lado eu tenho o C. Qual que é o C da Arca? É o C de caixa. É o C de investimentos de caixa, de renda fixa, tá bom? Qual que é o R de caixa? O R de caixa é o R de real estate. O que é real estate? Real estate é basicamente um investimento imobiliário. Por que investimento imobiliário? Porque não existe mais terra sendo produzida no mundo. Para pensar. Não para de nascer gente. Não para de nascer gente, né? E terra já existe. A terra é escassa, certo? Então, se a terra é escassa e não para de nascer gente, compre terras porque Deus não fará mais delas, certo? Então, eu tenho aqui uma parte em ações, eu tenho uma parte em real estate, geralmente em investimentos imobiliários, em fundo imobiliário. Eu tenho uma parte aqui em caixa, que é o C. E o último A da Arca é a parte de ativos internacionais. Tá bom? Então, isso aqui era a metodologia antiga. Então você pensa, como eu invisto? Eu pego 25%, coloco 25% aqui. Então se eu tenho 100 mil reais, eu coloco 25 mil reais em ações, 25 mil reais em fundos imobiliários, 25 mil reais em caixa, em renda fixa, e 25 mil reais em ativos internacionais. Essa é a Arca antiga. Beleza? Dentro de ativos internacionais, só para deixar claro, aqui nesse bolo eu coloco algumas outras coisas que servem como ativos internacionais. Então eu coloco Bitcoin, eu coloco ativos exóticos, tá? É aqui no ativos internacionais que eu coloco isso. Então todo mês, por exemplo, eu compro Bitcoin, né? Uma vez até o Perini me sacaneou, falou, vamos mudar a Arca para Barca e botar o B de Bitcoin, né?
Mas o meu Bitcoin está dentro de ativos internacionais, tá bom? E tendo uma carteira dessa, se o mercado subir, você ganha. Se o mercado cair, você se protege. Tem dinheiro para oportunidade. E no longo prazo, se você sempre rebalancear a sua carteira, você sempre tende a comprar barato e vender caro. Por quê? E é o que a gente quer, né? A gente quer comprar barato e vender caro. Então, se tem uma crise, as ações caem, a renda fixa não cai. Então eu pego a renda fixa e compro as ações que caíram. E com o passar do tempo eu vou fazendo isso. Beleza? Então isso daqui é a Arca. O que eu estou trazendo de novo para vocês? O que eu estou trazendo de novo é o seguinte. Vocês devem ver, né? Eu tenho um quadro, que é o quadro do Rumo ao Bilhão. Rumo ao Bilhão é um programa no YouTube que eu lancei, onde mensalmente eu invisto e eu mostro o meu patrimônio. Tá? Então eu mostrei lá eu começando, não lembro se eu comecei investindo 30 mil reais ou 80 mil reais, fui fazendo aportes, né? E aí hoje eu devo estar com uns 20 milhões de reais investidos ali no YouTube. Tá? E aí no YouTube, todo mês eu mostro eu investindo, eu rebalanceando, eu fazendo aporte, eu resgatando. É a minha vida real. Tá? E aí hoje a gente já deve ter gravado, sei lá, uns... Deixa eu ver aqui. Rumo ao Bilhão. Eu gravei já 42 ou 43 rumo ao bilhão. Significa que todo mês eu apliquei dinheiro e mostrei para todo mundo. Tá bom? Isso daqui foi, assim, mostrar publicamente os meus investimentos me obrigou a ter, de alguma forma, tá? Um método replicável, né? Filosoficamente, para que as pessoas pudessem se proteger e investir melhor. Porque é muito triste você ver uma galera vendendo ganância e as pessoas comprando a ideia de ficar rico rápido. Não é assim que funciona. Né? É muito mais importante estar na direção certa do que você achar que vai ficar rico rápido. E aí o que aconteceu foi, eu investi construindo a Arca ao longo de mais de 43 meses publicamente, ou seja, mostrando para as pessoas, mostrando os acertos, mostrando as falhas, mostrando o que eu errava, o que eu acertava. Tá? E até agora eu tive uma rentabilidade muito interessante nessa carteira. Eu devo estar com mais ou menos 350% de rentabilidade, mais ou menos, enquanto a bolsa deve ter rendido mais ou menos 35%, 40% no mesmo período. Ou seja, eu tive um retorno considerável e sólido até agora. Tá? E aí eu comecei a tentar extrair o como. Aliás, e só um PS, e só para, por exemplo, eu mostro tanta transparência, tanta honra, tanta realidade, tanto compromisso com vocês, que, por exemplo, eu tomei o maior prejuízo, né, do Rumo ao Bilhão, no último Rumo ao Bilhão. E eu mostrei isso daí. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com a transparência. Tá? E aí, como eu tive um retorno muito sólido, eu comecei a pensar, cara, como que eu tomo decisão de fato? Né? Porque a Arca já está dada, eu tenho essa alocação de recursos. Mas se eu tomo decisão dentro de cada caixinha, como eu tomo a decisão? Né? Como eu tomo a decisão? E foi aí que eu comecei a tentar extrair da minha cabeça cada vez mais. Cara, por que eu fiz isso? Por que eu faço aquilo? Como que eu penso? Porque é difícil, né? Tem muita gente, eu já conversei com muito empresário que é muito bem sucedido. Né? Eu tava um dia desses com uma das 10 pessoas mais ricas do Brasil e eu lá, como que alguém fica rico? Como que alguém fica bilionário? Como que não sei o que lá? E aí, ele não sabia muito direito o porquê ou como. Ele sabia contar a história dele. Então tem gente que não sabe exatamente explicar como isso aconteceu para essa pessoa. Então você precisa extrair da mente dessa pessoa princípios e valores que estão ali dentro. E foi o que eu comecei a fazer. Eu com o meu time, né, a tentar tirar um pouquinho daqui da minha cabeça como que a gente tomava a decisão. Porque se a gente sabe que 25% está em ações, dentro das ações, como que eu faço então para
escolher as ações que estão lá dentro. Dentro de fundo imobiliário, como que eu escolho os fundos imobiliários? Dentro de renda fixa, como que eu escolho a renda fixa? E etc. Então agora eu vou apresentar para vocês o seguinte. A gente tem o acrônimo de ARCA, certo? ARCA, ações, real estate, caixa e ativos internacionais. Mas, dentro de cada caixinha da ARCA, como que eu posso criar um outro acrônimo para nos ajudar a tomar as decisões? E foi aí que a gente começou a usar agora o acrônimo de DRACAR. Tá? Eu queria que vocês me ajudassem nos comentários a escrever os acrônimos, o que eu vou dizendo, para contribuir aqui para a galera. Beleza? Me ajudem nisso daí nos comentários. Então, primeiro filtro, primeira camada de investimentos, ARCA. Puf, beleza. Aí agora eu estou dentro de ações. Dentro de ações, como que eu faço para escolher? Acrônimo do DRACAR. Dentro do acrônimo do DRACAR, o que eu preciso ter? Primeiro, o D. D de DRACAR. O D de DRACAR é o D de diversificação. Olha como fica didático aqui. É o D de diversificação. O DRACAR é o DRACAR com C. É o DRACAR brasileiro, ok? Primeiro, é o D de diversificação. Então, olha que interessante. Dentro de ações, eu preciso diversificar. O que é a diversificação? São três coisas. É você diversificar entre ativos, tá? Entre ativos, né? Na verdade, aqui serão duas coisas. Você vai diversificar entre ativos, beleza? E você vai diversificar entre países, beleza? A diversificação, ela sempre segue três camadas. É diversificar entre ativos, entre classes de ativos e entre países. Como a gente está em uma classe de ativo, eu vou diversificar ativos, beleza? Então, primeiro D de DRACAR em ações. Eu vou diversificar. Eu vou ter uma quantidade variada de ações. Quantas? Pelo menos 5 ações. Então, pelo menos 5 ações de ativo, de classes diferentes. Se eu tenho, por exemplo, 5 ações de banco, eu tenho lá ações de Santander, ações de Banco do Brasil, ações de Banco Inter, ações de Bradesco, ações de Itaú. Eu estou diversificando? Não estou diversificando. Porque eu tenho todas as ações dentro do mesmo segmento. Então não estou diversificando. Beleza? Então, quando eu me aprofundo, raio-x em ações. Primeiro D, diversificação. Entre os ativos, entre as classes de ativos. Vai anotando. Segundo, então eu tenho um checklist, né? Tem um checklist. Pum. Segundo checklist, R. Qual que é o R? O R é o R de reserva. Reserva. Beleza? É o R de reserva. Aí só voltando, ó, não é diversificação ter banco, exatamente. Se eu tenho um banco, tá bom. Aí eu posso ter um banco, posso ter uma empresa no setor de varejo, posso ter uma empresa no setor de transmissão de energia, né? Posso ter uma empresa no setor de petróleo. Eu preciso ter classes diferentes, tá? Aliás, segmentos diferentes, beleza? Segundo, R. O R é o R de reserva. O que é reserva? Reserva é tudo que serviria como uma reserva de valor. Tá? O que é uma reserva de valor? É tudo que se prova no tempo. Tá? É tudo que se prova no tempo.